Pão Nosso, Emmanuel, capítulo 5, Salários. E contentai-vos com o vosso soldo. João Batista, e está em Lucas 3,14. João Batista foi o último dos profetas que anunciaram a vinda de Jesus. Ele era primo de Jesus e preparou o caminho para o seu ministério. O Antigo Testamento dizia que um profeta viria um pouco antes do Messias para anunciar que ele estava chegando. Isso está em Isaías 43. Esse profeta foi João Batista. Ele pregou o arrependimento e preparou as pessoas para a mensagem de Jesus. O maior de todos os profetas do Novo Testamento é João Batista. Jesus disse: entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mateus 11:11. João Batista é o precursor de Jesus. Nasceu 6 meses antes do Mestre para preparar o caminho para a sua vinda, ensinando e convocando o povo ao arrependimento dos erros. Sua história está registrada nos evangelhos de Mateus, Lucas, Marcos e João. João Batista teria nascido na Judéia, região dominada pelo Império Romano, e viveu na época do reinado de Herodes Antipas. A história do seu nascimento é contada da seguinte forma: seus pais, Zacarias, um sacerdote judeu, e Isabel não tinham filhos e já haviam passado da idade de tê-los, pois eram idosos. Então, o anjo Gabriel apareceu para Zacarias no templo e anunciou que sua mulher ficaria grávida. Mas Zacarias duvidou da notícia e, portanto, perdeu a sua voz. Passados 6 meses, Maria, que estava grávida de Jesus, foi visitar Isabel, sua prima. E meses depois, Isabel deu à luz a seu filho. E Zacarias escreveu na tabuinha que seu nome seria João. Naquele mesmo instante, ele voltou a falar. Todos ficaram espantados com essas manifestações e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas e por isso diziam: a mão do Senhor está com esse menino. Isso está em Lucas 1:66. O menino crescia e se fortalecia em espírito e habitava nos desertos até o dia da sua manifestação a Israel. Não há relatos no Evangelho de que ele fazia antes de iniciar, aos 29 anos, as suas pregações, mas provavelmente realizava o que faz toda a gente pobre. Trabalhava, lutava, se esforçava para a manutenção existencial material. João andava pela região do Rio Jordão e pregava que as pessoas precisavam se arrepender de seus pecados para serem perdoadas. Ele avisava que Deus pune o pecado e que ninguém iria escapar só por ser judeu de nascimento. Aqui é bom a gente não entender a punição como a gente entende hoje. Afinal, na época, por falta de entendimento ou de palavras, eles acreditavam que Deus punia, que era castigo de Deus, tudo o que acontecia a eles, quando eles não entendiam o porquê. Então, seria melhor a gente trocar punição por provação, ok? E pecado, o que seria? Eu gosto da fala de Haroldo Dutra, quando ele diz que pecado significa errar o objetivo, que é o cumprimento da lei divina. Isso pode acontecer por rebeldia, por ignorância, por teimosia ou por maldade. Quando alguém perde a referência da lei da vida, ela deixa de ouvir a voz da consciência. Então, ela erra o alvo. Então, vamos lá.
Ele avisava que Deus pune o pecado e que ninguém iria escapar só por ser judeu de nascimento. Era preciso se arrepender e dizer da maneira que agrada a Deus. Vamos lembrar, né, que eles se achavam superiores, que o Salvador viria não para salvar a humanidade, mas para salvá-los. Tinham a certeza de que eles seriam salvos pelo simples fato de serem escolhidos por Deus. Então, João Batista queria fazê-los entender que não era bem assim, que eles precisavam fazer sua reforma íntima se quisessem ser salvos, que eles precisavam fazer coisas boas, plantar boas sementes para poderem colher os bons frutos. A pregação de João atraiu muitas pessoas e ele ficou com vários discípulos. João batizava quem se arrependia no Rio Jordão como sinal da sua purificação do pecado. Algumas pessoas pensavam que ele era o Messias, mas ele explicava que alguém maior que ele estava chegando, que iria batizar com o Espírito Santo. João dizia: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Batizar-se no Espírito Santo significa receber-se a mediunidade e utilizá-la para o trabalho de evangelização da humanidade. Então, o batismo de fogo com o qual Jesus nos batiza é o esforço que ele nos convida a fazer para que nos livremos dos nossos vícios, pois assim estaremos puros diante de Deus, nosso Pai. Um dia, Jesus chegou para ser batizado. João não quis, porque sabia que Jesus era superior a ele. Mas Jesus insistiu. Quando João batizou Jesus, ele viu uma pomba descer e uma voz proclamar que Jesus era o Filho de Deus. A partir de então, João passou a anunciar Jesus como o Messias. João ensinava que toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Ele batizava as pessoas com o objetivo que elas se arrependessem dos seus erros e melhorassem o seu caráter. Ele dizia às multidões: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. E recomendava aos publicanos: não cobrem nada além do que foi estipulado, ou seja, cobrem além do que foi estipulado para ficar com uma parte a vocês, né, que era o costume, né, de muitos. Então, eles cobravam além do que era preciso para que eles ficassem com uma parte. Então, ele diz: não cobrem além do que foi estipulado para ficar com uma parte para vocês. E dizia ainda para alguns soldados: não pratiquem extorsão, nem acuse ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Ou seja, não use o seu poder para se beneficiar da situação. Contente-se com a quantia pela qual você foi contratado para receber. Então, vamos ao texto do Emmanuel. A resposta de João Batista aos soldados que lhe rogavam esclarecimentos é modelo de concisão, de precisão e bom senso. É coerente, né? Normalmente, quando estamos em posição superior, usamos dessa posição para agirmos em benefício próprio. E ele dizia: não se aproveite do outro, não abuse do poder que lhe foi dado, principalmente usando de maneiras que não são lícitas. Muita gente se perde através de complicados labirintos em virtude da compreensão deficiente sobre os problemas de remuneração na vida comum. Então, nós queremos nosso salário a qualquer custo e nunca estamos satisfeitos com ele. Queremos sempre ganhar mais.
Mas será que estamos fazendo jus ao que a gente está recebendo? Estamos agindo corretamente? Será que o que eu quero receber vai ser bom para mim? Eu vou saber administrar? Eu não vou meter os pés pelas mãos? Como Emmanuel diz, em virtude da compreensão deficiente sobre problemas de remuneração, eu acabo me perdendo no uso correto do meu salário. Acabo comprometendo com gastos excessivos, desperdício, eu desperto ganância, soberba, entre outras coisas. Existem operários que reclamam salários devido a ministros sem cogitarem das graves responsabilidades que, não raro, convertem os administradores do mundo em vítimas da inquietação e da insônia, quando não seja em mártires de representações e banquetes. O que ele está dizendo aqui? As pessoas querem receber muito mais do que merecem. Não estudam, não se preparam devidamente para o cargo correspondente ao salário que querem, não fazem além do mínimo a ser feito. Se lhes for pedido algo, acham que não deve fazer porque não ganha para isso, não colaboram em nada com os afins. Não percebem que o seu superior trabalha tanto que não tem tempo para curtir uma música, para ver um pôr de sol, para comer com calma, fazer uma leitura, enfim, não tem tempo para prazeres básicos, para ter um momento só seu. Não tem tempo de curtir o seu filho, o seu casamento, trocar confidências, conversar. Ele não tem paz, não consegue dormir direito, está sempre com a cabeça cheia de problemas. Além disso, frequentemente, são obrigados a perder o equilíbrio da saúde física, porque eles têm que ir a banquetes e cerimônias excessivamente repetidos, nos quais são forçados a ouvir mentira da boca de bajuladores e ingratos, ou seja, ao invés de comer com a família, ter um momento família, né? Comer comidas preferidas, depois de um dia de trabalho árduo, ele ainda tem que comer o que não quer, comer com pessoas falsas que estão ali só para bajular. Não há amizade, cumplicidade, só interesse. Ele está ali apenas cumprindo protocolos, ouvindo discursos que não levam a nada, tem uma preocupação imensa com muita gente que depende da sua atuação. Normalmente, a pessoa que inveja a posição do outro não está disposto a fazer o que o cargo requer. Fora o fato de estar suscetível à arrogância, à ostentação, a pisar no outro, puxar o tapete do outro, o que com certeza trará consequências kármicas. Quando a mãe pede a Jesus para colocar um filho à sua esquerda e o outro à sua direita, o que Jesus pergunta? Será que eles estão dispostos a beber do cálice que eu bebo? Ou seja, será que eles estão dispostos aos sacrifícios que a posição requer? Há homens cultos que vendem a paz do lar em troca da dilatação de vencimentos. Aquela história, né? Eu quero dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Quando o que realmente deveria dar ao filho é a presença, o amor, o carinho. Mas, ao invés disso, passa a dizer, meu nome é trabalho. E essa pessoa só trabalha, não vê os filhos crescerem, não sabe a idade dos filhos, não sabe nem que série o filho está cursando, não curte seus lares, não convive com a família, com os amigos, não tem momento de lazer. Seu tempo é gasto em cursos de aperfeiçoamento, em reuniões de trabalho, tudo para ter um cargo mais alto, para ter um salário maior. Inúmeras pessoas seguem da mocidade à velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas,
por não se conformarem com os ordenados mensais que as circunstâncias do caminho humano lhe assinalam, dentro dos inexplicáveis desígnios. Nos é dado um corpo físico adequado às nossas necessidades. Nos é dada a família adequada, um meio adequado para a nossa evolução, e nós jogamos tudo isso para o alto, para viver em busca de dinheiro. Vivemos em função do futuro. Eu vou conseguir uma posição melhor, vou conseguir um emprego melhor. Vivemos aflitos por não ser desta vez. E aí vem a gastrite, os problemas cardíacos e todos os transtornos de ansiedade. Não temos tempo de frequentarmos uma religião e aí não temos um norte a ser seguido. Então, tudo aquilo que foi planejado para a nossa encarnação, o corpo adequado, o meio adequado, enfim, foi em vão. Claro que eu devo me esforçar, estudar, querer crescer, mas dentro daquilo que está ao meu alcance, sempre agradecendo ao invés de viver me frustrando, fazer o meu melhor onde eu fui colocado. Não é por demasia de remuneração que a criatura se integrará nos quadros divinos. Como se diz, né? Caixão não tem gavetas, ou seja, não são os bens materiais que levamos. Se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago, estará mais intranquilo. Desde muito, a filosofia popular esclarece que para a grande nau surgirá grande tormenta. Quanto maior a altura, maior a queda, né? Cada servidor se contentar com o próprio salário é prova de elevada compreensão diante da justiça do Todo-Poderoso. Antes de analisar o pagamento da terra, habitua-te a valorizar as concessões do céu. E Emmanuel termina aqui o capítulo, né? E eu vou encerrar esse capítulo com um trecho do texto O Salário da Abnegação, do Espírito João Modesto. Esse texto está no livro Ideal Espírita. Ele é psicografado por Chico e Valdo Vieira e ele é de... É um livro que tem vários espíritos, né? Espíritos diversos. O trabalho comum na Terra é recompensado pela moeda a exprimir-se por honorários. Desculpa. O trabalho comum na Terra é recompensado pela moeda a exprimir-se por honorários. O trabalho extra no reino dos espíritos é pago em recursos de ascensão. O trabalho ordinário conduz o servidor ao domínio horizontal, plano material, do meio em que vive. O trabalho extraordinário eleva-o em sentido vertical às esferas superiores. Exemplificando, vemos o professor que apenas procura cumprir determinado plano de aula, dedicando-se exclusivamente ao mistério que lhe é próprio, dentro do limite mínimo de esforço e tempo, a receber a paga integral do serviço nos honorários que percebe. Mas aquele que transfigura o magistério em sacerdócio, ajudando aos discípulos nos horários extraescolares, esmerando-se em estudos contínuos da matéria que leciona para superar o programa rotineiro, habilita-se a crédito extraordinário, de vez que demonstra rendimento superior ao exigido pelos próprios cargos. Semelhante educador receberá naturalmente o salário maior,
a que fez jus pela abnegação que revelou. Quem pagará entre os homens o devotamento do coração feminino que se decide a recolher do próprio regaço os filhos alheios? Qual instituto humano remunerará o desvelo da criatura generosa que apoia com desinteresse e carinho os companheiros em sofrimento? Eis porque, contrapondo-se à orientação do esforço mínimo, a abnegação é sempre o esforço máximo, somente compensável pelos cofres da bondade divina. Cumpre as obrigações que te cabem e granjearás vencimento justo na terra. Faze mais que o dever, pelo bem de todos, e, conforme as lições de Jesus, amontoarás tesouros nos céus. Então, vamos lembrar que quem faz o que pode, recebe o salário da paz. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.